Ok, pessoal, uma boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. São 13 horas, 1 da tarde do dia 12 de agosto de 2021, uma quinta-feira. Esse é o nosso quarto encontro aqui do segundo trimestre da disciplina de DSV, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Tá bom, pessoal? Então, nós estamos estudando as pragas, agora focando mais nos insetos, e a gente começou a estudar as principais ordens de interesse agrícola, tanto estudando os insetos que são pragas, como aqueles que são muito comuns na nossa região e que nós precisamos diferenciá-los daqueles que são pragas, por serem úteis, por exemplo, ou simplesmente por não interferirem, né? Nem serem úteis, nem serem pragas, mas o técnico tem que saber tudo isso, tem que saber identificar o que é praga, o que não é, e também identificar os insetos benéficos para, quem sabe, tentar privilegiar, né, a sua população na área do entorno da lavoura, ou quem sabe, na região onde o técnico está trabalhando. Semana passada, a gente falou sobre 2 ordens, e ao finalizar sobre a ordem Mantódia, a ordem dos louva-a-Deus, não deu tempo mesmo, mas também eu fiquei curioso, porque nenhum de vocês e nenhuma de vocês perguntou aquilo que geralmente perguntam para mim sobre os louva-a-Deus, sobre eles serem possivelmente venenosos ou coisa que o valha, né? E ninguém perguntou. Então, vocês não têm curiosidade com relação a isso está bem definido, vocês sabem sobre algum perigo do louva-a-Deus? Já ouviram alguma história ou não tem nada disso? Hein, pessoal? Nada? Lembra que a gente olhou um pouquinho um vídeo, né, eu vou colocar um pedacinho dele de novo. Aqui já perdeu a cabeça, né? Você sabe que esse aí é o macho, né? Perdeu a cabeça e ali a fêmea está comendo porque ela é canibal e, inclusive, foi questão do Enem que a gente tratou na semana passada, né? Esses animais são canibais, geralmente a fêmea come o macho após a cópula. E sobre o mito dele ser venenoso ou não, então, nós deixamos aqui bem claro para vocês que o louva-a-Deus não tem nenhum tipo de veneno, certo? Ele não pode causar mal para as pessoas, certo? Porque é muito pequeno, ele pode até atacar um pequeno mamífero, por exemplo, um filhote de camundongo, pode ser parte da dieta dele, tá? Mas ele não tem como fazer mal para um ser humano. Entretanto, os louva-a-Deus que têm tamanho grande, aqueles louva-a-Deus que chegam a atingir até 5 centímetros ou mais, vocês percebem que as pernas deles são repletas de espinhos, como está aparecendo aqui nessa parte aqui da tela congelada. Eles têm espinhos nas pernas, principalmente nas pernas raptatórias, porque eles funcionam como dedos, como garras, para ele segurar suas presas. E, olha lá os espinhos, né? E se alguém segurar um louva-a-Deus já grande, assim, na mão, ele vai ter a tendência de se defender, de apertar esta mão aí com os espinhos. Então, isso sim pode acontecer, um pequeno ferimento, como fosse uma pequena mordida, né? Por ele apertar as pernas deles, as pernas raptatórias, que têm esses espinhos e podem chegar, portanto, assim, machucar a pele da pessoa. Mas isso é o máximo que um louva-a-Deus consegue fazer no sentido de agredir uma pessoa, tá? É um pequeno arranhãozinho, não tem veneno, não tem problema, nada mais além disso. Tudo bem? Até aí, pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Senão nós vamos para a 6ª ordem, o tema do nosso encontro de hoje, a ordem Lepidoptera. Preste atenção, porque essa, como eu já coloquei até na notícia que eu mandei para vocês, é a mais importante de todas, porque a maioria das pragas da agricultura são dessa ordem. Então, eu vou começar como eu tenho feito das outras vezes. Eu vou ler o texto que está na nossa apostila, rapidamente. E depois eu vou explicar ponto a ponto, mostrando ilustrações e esclarecendo tudo que está nesse texto. Ok, pessoal?
Então, vamos lá. O nome da ordem vem de lepe, que significa escama, e pteron, asa. Ou seja, as asas são cobertas de escamas. E isso vocês já desconfiavam, ou já sabiam, porque é aquele pozinho que a gente fala costumeiramente que sai das asas das borboletas e das mariposas, que inclusive também há mitos aí de que aquele pó das asas, portanto, agora a gente sabe que são escamas, seria tóxico ou venenoso. Aqui outro mito para a gente desfazer: não tem nenhum veneno na escama das asas desses insetos, tá? O que pode acontecer, assim, eventualmente, eu diria raramente, é que ao encontrar, principalmente, por exemplo, os olhos de uma pessoa que seja, assim, sensível, que seja alérgica, que tenha alergia a essas escamas, sim, a pessoa pode desenvolver uma reação alérgica, né? Uma pequena irritação, uma pequena inflamação, inclusive, mas para a maioria das pessoas não acontece nada. Veja, então, não há veneno nas escamas das asas desses insetos, e para a maioria das pessoas não acontece nada. Pode passar na língua, na boca, no nariz, nos olhos, não acontece nada, exceto para aquelas pessoas que têm alguma alergia a esse tipo de substância, né? Esse tipo de elemento aí, que basicamente é o que tem aí uma proteína chamada quitina. Ok? Então, vamos lá. Essa ordem compreende os insetos conhecidos como borboletas e mariposas, apresentam as asas recobertas por escamas que se destacam facilmente. Preste atenção, a gente vai ver em imagem em seguida. O aparelho bucal é sugador em forma de tubo, que é mantido enrolado sob a cabeça quando em repouso. E o nome desse aparelho bucal, que é então um tubo enrolado, é chamado de espiritromba, tá? Entretanto, a espiritromba só tem nos adultos, tá? É só os adultos que têm o aparelho bucal sugador, porque vocês poderiam estar se perguntando: tá, professor, mas nós não íamos estudar as ordens mastigadoras primeiro? Sim, nós estamos estudando as ordens mastigadoras, e os lepidópteros se classificam como mastigadores, porque na fase que eles causam mais danos, eles são mastigadores. Na fase adulta, eles não causam o dano direto, eles apenas colocam os ovos para os novos lepidópteros surgirem. Mas na fase jovem, eles são mastigadores, e é aí que está a importância, nós vamos ver aqui com imagens e com vídeos, inclusive. Então, diz ali, na forma jovem, os lepidópteros se apresentam sob a forma de lagartas, que são totalmente diferentes dos adultos. É nessa fase que elas são prejudiciais à agricultura, pois são fitófagas. Esse termo fitófago não é novo para nós também. Fito quer dizer planta, fagos quer dizer comer. Então, é nessa fase que ela se alimenta de plantas. Então, é aí que elas causam o prejuízo, com o aparelho bucal mastigador. Como eu disse, nós vamos ver em seguida. A cópula se processa, em geral, apenas uma vez nos lepidópteros, e eles não se alimentam na fase adulta, e, portanto, vivem pouco. Algumas borboletas vivem só um dia, tá? O desenvolvimento é por holometabolia, preste atenção, é a primeira ordem. Então, as 5 ordens anteriores, o desenvolvimento era por paurometabolia, o metabolismo incompleto, aquele de 3 fases. Esta aqui, a ordem das borboletas, é a primeira que nós estamos encontrando com o desenvolvimento completo, por holometabolia, que tem, portanto, 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto, certo? A imagem aqui na apostila já ilustra esse metabolismo, ó, ovo, larva, pupa e adulto. Portanto, 4 fases são os insetos que têm o metabolismo mais complexo, ok? A postura é feita nos locais onde se desenvolvem as lagartas. Bom, a gente vai ver imagens. As lagartas possuem glândulas que secretam seda e apresentam geralmente o corpo recoberto por cerdas ou pelos, muitos dos quais são urticantes. Então, algumas lagartas têm os pelos urticantes, e aí sim, ali tem veneno, e algumas podem ser bem perigosas para outros seres, inclusive para o ser humano,
certo? Então, se a borboleta e a mariposa adulta não causam nenhum dano para as pessoas, porque aquela escama que solta das asas com facilidade não é tóxica, de outro lado, as lagartas, que são, portanto, a fase jovem, a fase de larva destes insetos, algumas têm os pelos urticantes com veneno que podem, inclusive, matar uma pessoa. Tem, de vez em quando, acidentes aí com lagartas, né, que podem causar a morte de pessoas. De um modo geral, as lagartas são essencialmente fitófagas. Você já sabe o que significa isso. Atacando flores, folhas, frutos, sementes, troncos, hastes e até cogumelos. Após o crescimento completo das lagartas, elas se transformam em pupas. Essas pupas também têm um nome especial, também são chamadas de crisálidas. Então, tem muitos termos novos que a gente está vendo aí, tá, pessoal? Ótimo, fazendo uma pausa aqui, eu peço aí para todos vocês que estão participando da nossa aula, que registrem a sua presença, a sua participação, colocando o nome completo com turma no chat. Legal, pessoal? Muito obrigado. As mariposas apresentam antenas em formas variadas, vou mostrar para vocês, e hábitos são noturnos. Então, como é que a gente diferencia a borboleta da mariposa? Então, aqui a gente vai dando já umas dicas, tá? A mariposa tem hábito noturno, ou seja, ela voa, o pouco que ela se alimenta é à noite, e ela também acasala à noite, enquanto que as borboletas possuem antenas clavadas e hábitos diurnos. O que é essa antena clavada? Termo novo para nós, vou mostrar em seguida em imagens mais claras. E como eu já coloquei na chamada para vocês para essa aula, os lepidópteros constituem a ordem de maior número de pragas da nossa agricultura, ok? É a ordem que, se não for a mais importante, eu acho que é, mas sem dúvida é a que aglomera, né, o maior número de pragas da agricultura. Vamos dar uma olhadinha, então, nisso, tudo que eu falei para vocês, na forma de imagens, nessa sequência de slides, que também está à disposição de vocês lá no SIGA, num dos primeiros tópicos deste trimestre. Perfeito, pessoal? E lembrando aqui todos, que se vocês tiverem qualquer pergunta, dúvida, curiosidade, ou qualquer coisa que vocês gostariam de falar, fiquem à vontade, basta abrir o microfone, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhadinha, então. Então, repetindo, esses insetos são os primeiros que a gente está vendo aqui, que tem metamorfose completa, portanto, 4 fases. Que fases são essas? Ovo, larva, pupa e adulto. E o que nós vimos mais? É que tanto a larva como a pupa, nesta ordem, na ordem Lepidoptera, recebem também 2 nomenclaturas específicas, especiais desta ordem. A larva também pode ser chamada de... Vamos lá, pessoal, me ajudem agora. A larva dos lepidópteros também pode ser chamada... Qual é o outro nome que ela pode receber? Isso é específico para os lepidópteros? Podem falar, é isso que vocês estão pensando mesmo. Qual é o outro nome que se dá para a larva de um lepidóptero? Lagarta. E assim, a pupa também. Isso, muito bem, Ellen. E a pupa, como eu falei agora há pouco, também recebe um nome especial apenas nessa ordem. Qual é o outro nome que nós podemos chamar a pupa de um lepidóptero? Casulo, muito bom. O casulo é o que envolve a pupa. Mas esse casulo que envolve a pupa de um inseto da ordem Lepidoptera também é chamada de crisálida. Então, veja, quando se estiver falando em lagarta ou crisálida, tá? Esses 2 termos dizem respeito a um lepidóptero, ou seja, uma borboleta ou uma mariposa. Em seguida, a gente vai começar a diferenciar o que é borboleta, o que é mariposa, tá? Técnico em agropecuária não pode, a partir da aula de hoje, mais confundir borboleta com mariposa. Vocês têm que sair daqui aptos a diferenciar esses 2 insetos, apesar deles constituírem a mesma ordem, tá bom? Vamos ver a diferença deles. Então, a gente tem uma mariposa aqui, tá? A mariposa se caracteriza pela
além do hábito noturno e a antena, que é uma antena aqui, ó, afilada, ela geralmente ela pousa assim. Quando ela está em repouso, as asas ficam paralelas, né, à superfície aonde elas pousaram. Enquanto que, vamos dar uma olhadinha aqui, a borboleta, quando ela pousa, ela deixa as asas fechadas nas suas costas. As asas ficam fechadas sobre o seu tórax, tá? Então, a posição do pouso é uma característica para diferenciar a borboleta da mariposa. A outra diferença também já está nesse slide aqui, é o tipo de antena, tá, pessoal? Olha a antena, como é que é a antena da borboleta? É uma antena clavada, que se diz, forma de clava. O que que é uma clava? É tipo um taco, um tacape, certo? Como os irmãos Rocha lá ou aquele Capitão Caverna dos desenhos, vocês lembram? Ele tinha um tacape, e o tacape tem essa característica, ele é mais afinado na... Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, antena clavada, é característica da borboleta. Só isso aí já é o suficiente para você decretar se é borboleta ou mariposa. Tá bom, pessoal? Não precisa olhar se ela está voando ou se alimentando ou reproduzindo de dia ou de noite, e nem a posição da asa. Basta olhar a antena. Se a antena for assim, mais afinadinha, e ao longo do, né, saindo da cabeça afinadinha, e depois ela alargar, fazendo esse formato de clava, então seguramente é uma borboleta, tá? Essa é a melhor forma de diferenciar a borboleta da mariposa, é pelo formato da antena. Legal, né, pessoal? Vamos olhar como é que seria de uma mariposa aqui. Ó, inclusive aqui, ó, essa é uma antena franjada que a mariposa macho tem, tá? Em algumas espécies a gente diferencia, ó, que a fêmea tem uma antena afilada, né? E a antena do macho, ela parece um pente, assim, é uma antena franjada, certo? Mas veja que nenhuma das duas é clavada. Portanto, aqui nós temos o quê? Mariposa ou borboleta, nessa imagem que está aparecendo para vocês? Mariposa. Muito bom. Tá, pessoal? Então, viram que é bem fácil, né? Não tem mistério nenhum. Para vocês que estão acompanhando a aula daqui para frente, nunca mais vão confundir mariposa com borboleta, tá? Voltando a falar, então, olha aqui, ó, a mariposa. É só olhar para a antena, tá? Claro que a posição das asas ajuda a indicar, né? Mas a antena, ela é definitiva. Esses insetos, quando larvas, eles são chamados de lagartas também. Essa aqui é a lagarta falsa medideira da soja, tá? E o que a gente vê nesses insetos é que eles têm 6 pernas, que seriam as pernas verdadeiras, essas que eu estou aqui apontando, tá? Que são as únicas que vão remanescer quando ele virar um inseto adulto. Enquanto que a lagarta, ela tem outras pernas, patas, que são invaginações do corpo, ou seja, que são prolongamentos do corpo, que funcionam como ventosas, e que pode ocorrer em número de 6, 8, 10 ou até mais, certo? Significa que a lagarta, o inseto jovem dos lepidópteros, portanto, a larva dos lepidópteros, pode, e a maioria delas tem, mais do que 6 pernas. Pode ter, como nessa aqui, 12 pernas, certo? 12 pernas que ela vai perder parte delas quando ela se tornar a mariposa adulta. Aí ela vai ficar só com 6. Só vão sobrar essas 6 aqui, que são as consideradas verdadeiras. Aqui uma outra curiosidade para vocês. Pela larva, pela lagarta, pelo jeitinho dela, pela cor dela, ou por qualquer outra característica dela, não tem como você, técnico, decretar se ela vai virar uma borboleta ou se ela vai virar uma mariposa. Por exemplo, se tu chegar no meio do mato e encontrar uma lagarta, e é uma lagarta que você não conhece, não tem como saber se ela vai virar borboleta ou mariposa, tá? Só esperando ela completar o ciclo para saber. Então, só conhecendo a espécie,
é que a gente sabe se ela vai ser borboleta ou mariposa. Essa aqui, no caso, vai virar uma mariposa, mas é porque a gente conhece, certo? Aqui está ela na fase de crisálida ou pupa, né? Dentro do casulo que ela construiu com seda, Ellen, tá? Isso ali é o casulo que ela construiu, ela está lá dentro, ela fez com seda este casulo, e a pupa lá dentro também pode ser chamada de crisálida. E aqui o ciclo completo dessa lagarta falsa medideira da soja, que é uma praga importantíssima. Então, aqui a gente tem uma ideia do ciclo completo, de 4 fases. Então, o ovo leva 3 dias para eclodir, depois tu tem o primeiro instar larval, 2 dias e meio, o segundo instar mais 2 dias, terceiro mais 2 dias, o quarto mais 2 dias, e o quinto e o último mais 3 dias. Então, o momento que ela está se transformando em pupa, que é chamado de pré-pupa, 4 dias e meio, e a pupa ela permanece mais 7 dias e meio na forma de crisálida ou pupa, até eclodir o adulto, que então vai ter capacidade de reproduzir, que vai correr atrás do indivíduo da mesma espécie do outro sexo, para realizar a cópula, e aí o ciclo se perpetua, continua. Então, uma praga bastante séria aí da soja, do algodão, e que está aí apresentado o ciclo para vocês. Aqui a gente vê como é o aparelho bucal do adulto, tá? Que é aquela tromba enrolada, que, como está escrito na apostila, é chamada de espiritromba, porque é uma tromba enrolada bem igualzinho àquele brinquedo de festa de criança, a língua de sogra, que desenrola assim e enrola de novo. É exatamente igual uma língua de sogra, o aparelho bucal das borboletas e das mariposas. Portanto, é um aparelho sugador, ele é flexível e, portanto, ele apenas pode se alimentar de líquidos livres na natureza, que sejam água e o néctar de algumas plantas. Portanto, como a gente já tinha falado ali quando lemos a apostila, esses insetos vivem muito pouco na fase adulta, porque, basicamente, eles não têm como se alimentar. Pessoal, vamos lá ao teste, ó. O Douglas já captou. E esse inseto aí, pessoal, vocês diriam que é uma borboleta ou uma mariposa? É uma mariposa. Muito bom. Basta olhar para a antena, né, pessoal? Douglas, Ellen, Júlia, muito bom. Liza, você olha para a antena e você já decreta se é mariposa ou borboleta, porque alguns vão dizer, as borboletas são coloridas e as mariposas são feias. Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Você olha para a antena e aí você consegue diferenciar. Muito bom, parabéns para vocês. Vamos adiante. Então, aí a ideia do ciclo de novo. Aqui, o gervão, ou mandarová, manderová, maranduvá, é uma praga séria aí na batata, no tomate, no fumo. Alguém de vocês aí trabalha com fumo, ou já ajudou a família com o plantio de fumo? Na mandioca também tem, o gervão, já devem ter visto essa lagarta enorme aí. Alguém já viu ela por aí? No tomateiro já. Tomateiro, isto. É uma praga séria aí. Essa aqui é uma situação que a gente encontra de vez em quando, tá? Nós vamos esclarecer isso mais adiante, mas o que eu posso deixar de antemão colocado para vocês é que isso não são ovos, tá? Não, então vamos esclarecer aí. Alguém poderia dizer, lagarta e seus ovinhos. Não, não faz sentido isso, né? Porque a gente está estudando que a lagarta é a fase jovem, portanto não tem aparelho sexual, só o adulto reproduz. Como que ela poderia estar levando ovos? Isso não são ovos, isso são casulos. São larvas. Aí, Douglas. Pode falar. São larvas? Isso. Nesse momento, elas já não são mais larvas, elas já viraram casulos, né? Já viraram pupas de predadores, na verdade, de parasitas da lagarta. Então, todo mundo tem seus inimigos, essa lagarta também tem os seus inimigos. Então, ela foi infestada de parasitas, as larvas desse parasita consumiram o seu corpo e, ao sair, construíram esse casulo aí.
são pequenas vespas, são chamadas microvespas. Microvespas que são parasitas de lagartas. Então, aqui a gente já está colocando um novo elemento de insetos que podem ser muito úteis na agricultura, inclusive já são explorados. Pessoal, já tem gente que cria essas vespas em laboratório e vende para os agricultores soltarem nas suas plantações. Porque aí tu não precisa aplicar veneno. As vespas vão lá e matam as lagartas. Como? Parasitando o organismo, né, o corpo delas. Elas se alimentam literalmente mastigando o corpo da lagarta, que é o seu hospedeiro. Muito bom, Douglas. Elas eram larvas, elas comeram lá dentro, e aí, quando elas estão satisfeitas, próximas para irem para o próximo estágio, elas saem e formam esse casulo. Nós vamos ver isso mesmo. Elas não prejudicam a plantação? Bom, a lagarta verde aí prejudica, tá? E as vespas, que são aqui a parte branquinha, tá? Que são os casulos, essas são úteis. Não, as vespas são muito úteis. Por quê? Porque elas se alimentam apenas parasitando as lagartas. Então, elas não prejudicam, pelo contrário, elas são muito importantes e muito úteis. Às vezes a gente encontra, mesmo aqui na nossa casa, quem mora na cidade, mesmo quem mora num apartamento, às vezes está lá uma lagarta andando, meio desengonçada, cheia dessas estruturas sobre ela. É porque ela foi parasitada e ali ela perdeu parte do seu sistema neurológico, ela já está desencontrada, e dali a pouco ela vai morrer. Nós vamos ver isso em vídeo numa aula mais adiante. Quando nós formos estudar as vespas, eu vou voltar a esse assunto, tá, pessoal? Quando a gente for estudar as vespas, a ordem das vespas, que não é hoje, a gente vai voltar a esse assunto e ver isso aqui acontecendo na forma de um vídeo. Eu tenho um vídeo com uma câmera instalada dentro de uma lagarta, mostrando as larvas comendo a lagarta por dentro. Aguarde que nós vamos chegar lá. Então, aí está a pupa, a crisálida. Aqui a taturana, né, que é essa mais perigosa que nós temos, né, que é essa mariposa adulta. Esse inseto aqui é muito perigoso. Volta e meia tem um acidente com morte por a pessoa tocar na taturana. Ela tem bastante veneno e, dependendo da intensidade de veneno e da sensibilidade do organismo da pessoa, pode vir até a falecer, como a gente falou. Então, a gente tem algumas pragas dessa ordem, como, por exemplo, a broca do tomate, certo? Vamos esclarecer agora algumas coisinhas aqui, ó. A broca das cucurbitáceas, a broca do melão, da melancia, do pepino. José Carlos está perguntando se as vespas não podem prejudicar o ecossistema. José Carlos, eu diria que não. Sabe por quê? Porque, vamos dizer, elas mataram todas as lagartas que tinham. Se elas matar todas as lagartas, elas também vão morrer. Então, a própria natureza tem um mecanismo de, vamos dizer, de sobrevivência. Nunca as vespas conseguem matar todos os hospedeiros. Sempre tem algum hospedeiro mais resistente que vai sobreviver. Tragam isso para os problemas sanitários nossos, né? Por exemplo, essa pandemia que fez a gente ter essas aulas à distância, ela não mata todas as pessoas, porque seria iria contra a natureza do vírus se ele fosse tão letal e matasse todas as pessoas que ele infecta. Já pensou? Porque se o vírus do Covid matasse todas as pessoas que ele infecta, ele também desapareceria do planeta Terra. O vírus da AIDS, mesma coisa. Ele não mata todas as pessoas que ele infecta, porque senão ele desapareceria da superfície do planeta. Mesma coisa mesma analogia vocês podem fazer para as vespas que parasitam as lagartas. Apesar de elas serem muito úteis para o agricultor, a própria natureza vai buscar esse equilíbrio. Veja, as vespas não vão matar todas as lagartas, porque isso resultaria na morte das próprias vespas. Ou seja, o parasita precisa do hospedeiro. Então, os hospedeiros não podem morrer todos, senão o parasita morre também. Beleza? Não sei se eu respondi vocês, mas mais ou menos é essa lógica aí que funciona na natureza. Tá bom? Sempre vai encontrar um hospedeiro, assim, com uma resistência natural maior, que vai ser responsável por dar
continuidade àquela espécie. Aqui eu estava falando, tem a broca das cucurbitáceas, ou também chamada broca do pepino. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Eu não sei quantos de vocês gostam de comer pepino em conserva, né? É bom para acompanhar um churrasco, por exemplo, uma salada de maionese. Quem não gosta de um pepininho em conserva? E quem de vocês, ao mastigar um pepino em conserva, não olhou ali, ao morder, que tinha uma larva conservada junto, dentro do pepino? Nunca aconteceu com vocês? Nunca encontraram uma larva, uma lagarta, dentro do pepino em conserva? Eu já encontrei. Alguém de vocês já... Não. Não, graças a Deus. Mas, às vezes a gente come e nem olha. Se comer e não olhar, você nem vai saber, tá? Porque ela tem o mesmo gosto do pepino, né? Ela foi conservada junto com o pepino, tá? Mas é essa praga aí, tá? A broca do pepino, a broca da melancia, tá? Ela volta e meia, vitamina, sem dúvida, tá? Proteína, vai embora, né? Exatamente. Tá? Aqui a lagarta do maracujá. No palmito eu não conheço, não sei dizer, tá? No palmito eu não sei dizer, mas deve ter também, mas não sei. A lagarta do maracujá, essa aqui, apesar de ter esses espinhos, ela não tem veneno nos espinhos, tá? Então eu deixo até de tema para vocês, se a gente estivesse na escola, eu ia pegar vocês pelo braço, ia lá na plantação de maracujá do colégio, e nós íamos procurar essas lagartas, e a gente faria, então, o esmagamento manual, que é um método de controle muito interessante, principalmente no início da infestação. Então, todos vocês iam esmagar uma lagarta para praticar isso, e também para terem, então, a certeza, a convicção de que elas não têm veneno. Como a gente está à distância, eu vou deixar essa tarefa para vocês. Quem tem um pezinho de maracujá em casa, ou mora perto de uma plantação, né? Agora vai ser difícil, né? Porque foi recém-plantado o maracujá, está sendo plantado agora. Mas quando começar a esquentar, vai aparecer essas borboletas cor de laranja, acho que eu não tenho ela aqui, não tenho, que colocam os ovos dos quais nascem essas lagartas espinhentas aí. Aí eu deixo a tarefa para vocês. O de vocês não plantaram ainda. Mas sabem, Eli, quando plantar, vai aparecer. Tu já deve ter visto essa lagarta aí, né? E você já esmagou, Ellen? Já sabe que ela não tem veneno, que a gente pode tocar nela e esmagar, é uma forma boa de controlar? Né? Não tem veneno, pode esmagar as lagartas, tá? Agora, eu não estou dizendo para vocês pegarem qualquer lagarta, tá, pessoal? Porque algumas têm veneno. Estou falando daquela que come a folha do maracujá. E por fim, aqui, para ilustrar um pouquinho mais, antes de olhar algum vídeo, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Quem não tem um pezinho de limão, de laranja ou de bergamota em casa, ou quem sabe na casa lá do avô, da avó, do padrinho, e já viu isso, as folhas todas enroladas, assim, toda enrugada, as folhas, principalmente os brotos de um pé de laranja, ou de um pé de bergamota ou limão. Quem tem um pé em casa, eu desafio que vá lá olhar e ver se não tem isso lá nas brotações. Me digam vocês, quem já viu isso? Quem já viu essas folhas todas enroladas assim? Pois é. Então, nesse momento, a gente vai descobrir o que é isso. Então, mais uma utilidade da nossa aula de hoje. Sabe o que é isso, pessoal? É um lepidóptero. É uma lagarta que faz isso. É uma lagarta bem pequenininha, mas o que tem ali é um ataque de lagartas. Essa aqui é a lagarta minadora, ou também conhecida como larva minadora dos citros. Ela faz esses caminhozinhos aqui, ó, a gente encontra o trilho que ela fez, ó, e quando ela come a folha jovem, que está em desenvolvimento ainda, faz com que a folha cresça de forma desordenada, e, portanto, ela fica toda enrugada, enrolada, porque ela cresce de um lado e ela não cresce do outro lado que ela foi atacada, consumida, ela não cresce. E se tu olhar mais pertinho do trilho, sim, é bem difícil controlar. Se tu olhar mais pertinho do trilho, tu vai ver que tem essa lagartinha, ela é um amarelo esverdeado, ela é transparente quase, e ela tá ali comendo, fazendo esse trilho. Olha lá, quando a gente olha o trilho com cuidado, vocês vão encontrar que ela tá lá, trilhando, fazendo o caminho dela, comendo, raspando, né, mastigando a superfície da folha,
liberando seus excrementos e matando a folha. Bem embaixo da cutícula da folha, lá está a larvinha minadora ou lagarta minadora, tá? Então, vocês agora, quem não viu que era uma lagarta, fica esse tema de casa, para vocês procurarem uma lagarta ali, que está provocando, ou já provocou esse dano, esse enrugamento das folhas. Ela pode atacar as frutas também. Tá? E aqui uma visão geral, frutas, ramo, ó, o galinho também ela pode atacar. Claro que ela gosta das partes mais novas da planta, tá? No pêssego, também tem uma lagartinha que promove a morte dos brotos. Então, veja, é uma lagartinha pequena, a gente chama broca dos ponteiros. Quem é aí da serra, quem trabalha aí na serra, quem de vocês é da serra, sabe que na maçã tu tens um problema seríssimo com a tal da grafolita, e é isso que ela faz. Ela mata os brotos do pêssego, da maçã, e na maçã ela também rói a fruta, causando um dano seríssimo, porque desvaloriza muito a fruta da maçã, vai para refúgio, né? Não, é uma fruta que perde muito em classificação quando ela é atacada por essa lagarta aí, a famosa grafolita. Tem alguém da serra aí, próximo dos plantios de maçã, que já ouviu falar na grafolita, a famosa grafolita? Ninguém se pronunciou ainda, né? Vamos dar uma olhadinha no vídeo aí, rapidão. Ataque de lagartas no pasto. Acompanhem aqui com a gente, pessoal. Os produtores de Itu, em São Paulo, estão enfrentando o ataque de lagartas nas pastagens. Para fazer o controle da praga, a despesa aumentou. A lagarta não passa de 3 centímetros de comprimento, mas tem um apetite enorme. Quando ataca o pasto, devora as folhas do capim com uma rapidez que impressiona. O produtor Nivaldo Francisquinelli diz que a praga se espalhou rapidamente no sítio dele, no município de Itu. Começou nessa parte de cima aqui, né? Aí foi se alastrando, descendo, e agora tá aumentando, né? Tu tem ideia de quantos já comeu aí? Uns 10 hectares. Gilson Francisquinelli é outro produtor que está impressionado e preocupado com o avanço da lagarta na... Vamos ver agora na soja. Uma lagarta que geralmente ataca as lavouras de algodão agora está causando prejuízo em plantações de soja. Em Goiás, os produtores estão em alerta para combater o avanço da praga. Quanto menos chuvas, mais lagartas. O clima neste fim de ano tem favorecido o ataque de pragas, porque elas não encontram os inimigos naturais, que são os fungos e bactérias. Mas nesta safra, os produtores têm um intruso a mais para se preocupar. A lagarta Heliotis, aquela que ataca as maçãs do algodão, migrou para a soja e se adaptou com facilidade. Há registros da presença da praga nas lavouras de soja desde as 3 últimas safras. Nos anos anteriores, ela acontecia um pouco mais tarde. Este ano, em razão das intermitências da chuva, então ela aconteceu do Instituto Federal. Ela está atacando a soja quando a plântula ainda está na fase inicial, né, de estabelecimento radicular. Isso é pior. É, porque vai demandar um maior tempo para a planta recuperar daquele dano inicial. Então, nisso, ela vai perder energia para a produção futura. Esta área é uma estação de pesquisa agrícola que fica a poucos quilômetros de Rio Verde. O combate já foi feito por aqui, mas nas folhas ficaram as marcas da lagarta do algodão. Já houve registros de infestação por lagarta da maçã do algodão em praticamente todo o sudoeste goiano, mas o ataque foi pior nas regiões mais altas. Cuida que ele está fazendo ali atrás, uma outra novidade para nós, o tal do pano de batida. É estender um pedaço de pano, ali ele tem 2 hastes para facilitar. Esse pano tem no total 1 metro quadrado de área, e ele bate o pano, bate as plantas em cima do pano para cair as lagartas e ele fazer a contagem. Essa contagem de lagartas é um método importante para se determinar o nível de dano econômico, para se chegar a um nível de controle. Ou seja, pelo número de lagartas que a gente derruba nesse pano, aliás, é que a gente sabe o momento certo de se fazer alguma medida de controle. No caso, se for para aplicar um inseticida, tu tens que primeiro fazer o monitoramento da praga através do pano de batida. E só depois que tu chegar num determinado número de lagartas é que se deve fazer o controle
com o controle químico, com o uso de algum inseticida. No Montevidéu, por exemplo, o pesquisador chegou a encontrar 10 lagartas por pano de batida, com a soja ainda na fase vegetativa. Nesta fase, o combate às pragas é mais eficiente, porque as lavouras ainda estão bem abertas, o que facilita a aplicação de inseticida. Viram? Então, ali ele está fazendo a amostragem para ver se é necessário controlar ou não, se já é o momento de controlar ou não a praga. Pessoal, nosso tempo, ele se esgotou, tá? O que eu tinha proposto, que já é 1h40 minutos, foram 40 minutos de conversa. E o que faltou é a gente começar a preencher a apostila neste ponto aqui, ó, que é as principais pragas desta ordem. Então, o que eu quero combinar com vocês é que semana que vem, sem falta, a gente vai começar a aula preenchendo parte da apostila, pesquisando essas informações que eu estou solicitando para vocês que constem na apostila. Por exemplo, nós estamos na ordem Lepidoptera, então eu peço o nome comum, veja aqui, de quantas? 6 pragas. O nome comum, o nome científico, a cultura que ela ataca e o dano que ela provoca. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a página do Ministério da Agricultura específica do Agrofit, que é o sistema de agrotóxicos fitossanitários. Então, é um sistema eletrônico de agrotóxicos disponibilizado pelo Ministério da Agricultura, online. Basta digitar no Google Agrofit e vocês vão ser direcionados para esta página. Semana que vem a gente começa direto usando esta página para fazer nossas pesquisas, para começar o preenchimento daqueles pontos da apostila que são aqueles que vocês devem pesquisar e preencher. Realmente, a ordem Lepidoptera tem muitas informações, eu tive que resumir muito aqui para vocês, certo? Mas acredito que os pontos mais importantes a gente abordou. Estamos aqui finalizando o nosso encontro, ainda gostaria de ouvir de vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, se querem fazer uma colaboração, uma crítica, é o momento. Por enquanto, tudo ok, pessoal? Joia! Então, vou convidá-los a voltarem na semana que vem, porque vai ter esse ponto importantíssimo que eu já estou devendo para vocês, é como fazer as pesquisas para ir preenchendo a apostila, o exercício da apostila, tá, pessoal? Então, eu agradeço aqui a atenção de vocês, a companhia. Sabe que em outubro nós já vamos nos encontrar pessoalmente, né? Pelo menos um pouco a gente vai se encontrar pessoalmente, de acordo com o plano de retorno às atividades presenciais. Espero poder encontrar todos vocês, todas vocês, muito bem de saúde, muito animados para a gente aprender mais e mais juntos. Legal, pessoal? Então, fiquem bem, tenham um bom final de semana, um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Tudo de bom, abraços.